Bom, pessoal, infelizmente os vídeos aqui eu não sei porque eles estão saindo em pedaços, tá? Então, travou aqui, aí eu tive que tirar alguns vídeos antigos. Eu tô vendo aqui que esse aqui tem, acho que 16 a 28 minutos que eu tenho pra fazer esse vídeo aqui. Aí ele parando eu farei outro, tá? Então vamos lá. O Estava acontecendo ali as reformas dos dois camponeses, era uma pobreza medonha e eles estavam brigando e tal. E foi muito fácil confundir, de certa forma, a reforma protestante com essa reforma dos camponeses. Mas Lutero não tinha nada a ver com isso. Lutero não queria nem se envolver em si com a questão camponesa. Mas você vai ter um reformador bem mais radical do que o Claude Stott, que é o Thomas Minster, tá? Que ele vai pensar o seguinte, vai dizer o seguinte, a reforma religiosa ela tem que ir para a sociedade. Então o que acontece? Nós vamos pegar essa briga camponesa. Se tiver que derramar sangue, vai derramar sangue e tal. Então ele vai fazer uma mistura entre reforma religiosa e ativismo político. Tanto é que o Friedrich Engels, que é lá uma gêmea, né, do Karl Marx, ele vai ser, segundo Engels, o pensamento marxista, a origem marxista em si, o primeiro homem a ter essa luta, a ser esse ativista político e que era o referencial para eles, era o Thomas Minster, tá? Então, se a gente pegar aí num sentido de direita e esquerda, de reforma, o Lutero ele estava à esquerda do establishment, da cultura medieval, da teologia medieval. Mas era para nós, claro, tá? O que ele pede, o que ele propõe, realmente é o que para a gente fica como uma direita, inclusive. O reformador radical, Claude Stott, você já tem uma esquerda da reforma, um pensamento esquerda da reforma, embora uma esquerda um pouco mais amena, porque ela é bem radical, bem mais do que Lutero, na questão das transformações. E Thomas Minster, que já vai ser uma esquerda radical, tá? Tanto que vai ser abraçado pelos ideólogos do marxismo. Bom, agora a questão da liberdade das ideias, tá? Para tratar como um legado da reforma. A reforma ela liberta as ideias. Um teólogo católico medieval do período vai dizer o seguinte: quem ensinar o povo a questionar o Papa irá levá-lo irresistivelmente a questionar também o rei. E o que é que a reforma propõe? O que é que a reforma deixa de legado aqui? Poder de resistência. Tá? No dia 9 de outubro agora, o Brasil vai para as ruas reclamar do STF e tal. Então o que acontece é que esse poder de resistência, esse direito de fala, de voz, de criticar, de discordar do Estado que está, desse estado de coisas, isso vem da reforma. É a reforma que dá ao homem individual e também coletivo, claro, esse direito. É ela que nos lega isso. Tanto é que aquela imagem, eu não estou conseguindo mostrar aqui para vocês, infelizmente, mas aquela imagem, vocês colocam lá no YouTube e tal, aquela imagem que é da dieta de Volmer em 18 de abril de 1521, onde o Lutero ele vai defender as suas teses diante do Papa e do Imperador Carlos V. O que é que ele vai fazer ali? Aquela imagem ali era uma das imagens mais utilizadas pelos iluministas, tanto britânicos como, no caso, os iluministas britânicos, né, ingleses, como os iluministas franceses. Por quê? Porque Lutero é um ícone da libertação das ideias. Tá? A reforma vai ser uma libertação de ideias. Eu posso pensar diferente daquele estado de coisas que aí está. Essa teologia que propõe uma salvação pelas obras, que propõe um sistema de penitências que aí está. Tá? Tanto é que dentro da própria reforma teve outras reformas, como acabei de falar. Tanto é que o Lutero, quando ele coloca a Bíblia na mão do povo, e ele pensa até que o povo vai ler a Bíblia como ele, o povo não lê a Bíblia como ele. O povo lê a Bíblia diferente dele. E por quê? Porque o povo tem esse direito de ler
às vezes até entender diferente e pensar diferente de Lutero. E aí vai surgir os Claudistátis, os Thomas Münster e tantos outros. Aquele sistema, ou aquela palavra sobre liberdade de expressão, muitas pessoas colocam a liberdade de expressão como tendo origem em Voltaire, um iluminista francês, né? Voltaire vai dizer o seguinte, que posso discordar ou posso não concordar com nada do que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. É uma expressão bonita, é uma expressão que está aí como a expressão da liberdade de expressão que nós tanto falamos hoje e defendemos, inclusive hoje. Todavia, ela não tem origem em Voltaire, ela tem origem na Reforma Protestante. A liberdade de expressão ela tem origem na Reforma Protestante. Não só a liberdade de expressão, como também liberdade de consciência. Aquela frase, ou as palavras, as célebres palavras da Reforma, ela vai acontecer às 18 horas do dia 18 de abril de 1521, quando Lutero está na frente do Papa Leão X e do Imperador Carlos V. E o que é que ele vai dizer ali quando ele defende, quando o Papa interroga se ele diz que aqueles documentos impressos ali, aqueles folhetos, panfletos e tal, era dele, ou se ele diz ou se ele renuncia a tudo aquilo. E ele vai dizer o seguinte: minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem mesmo farei. Uma vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Essa é a minha posição. Que Deus me ajude. Amém. Então veja que quando Lutero ele fala minha consciência, ele está falando que a consciência é um bem privado. Tá? A consciência não foi um bem privado na União Soviética, não é um bem privado em Cuba, não é um bem privado em nenhum país comunista. Agora, a consciência para uma democracia, para um governo que dá o direito ao outro de ser o outro, não de só se ver como parte do coletivo, como um coletivismo, ele tem direito à sua consciência como bem privado. Então ele diz, minha consciência. Ou seja, quando ele fala minha consciência, a minha consciência não pertence ao Papa, não pertence ao imperador, não pertence ao coletivo medieval. Pertence a mim. Agora, a minha consciência ela é cativa à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é superior à minha consciência. Se a minha consciência discorda da palavra de Deus, logo a minha consciência não está correta. Então a minha consciência ela deve ser cativa à palavra de Deus. Logo veja, a reforma ela nos dá o direito de resistência a governos totalitários, governos que abusam. Nós temos o direito de criticar quem quer que seja na rede social. Agora, claro, criticar com muito respeito. Nós temos o direito de liberdade de expressão que a reforma nos legou. Tá? E isso é cristão, o cristianismo preza isso, o Deus da Bíblia preza isso. O maior defensor da fé cristã, um católico, o Chesterton, no seu livro O Homem Eterno, ele dizia o seguinte, que o inferno é a maior prova da dignidade que Deus deu ao homem. Por quê? Porque o inferno diz exatamente o seguinte, que Deus deu tal liberdade ao homem, que se o homem escolher viver distante de Deus eternamente, ele tem um lugar eterno para estar distante de Deus. Então isso o cristianismo nos legou. O direito, a liberdade de pensamento, de expressão e de consciência. Vamos agora para a reforma das letras. Lembrar que se a reforma ela ocorreu nas universidades e ela ocorreu entre teólogos, você tem uma iconografia muito grande da reforma desses teólogos portando livros, com a mesa cheia de livros e tal. Tem uma iconografia muito famosa de Calvino, quando ele está na mesa estudando com seus alunos e tal, e
chega aquele o profeta lá, né, o profeta que me fugiu agora a mente, e ele vai dizer, William Farel, e ele vai dizer o seguinte, ele vai apontar para o Calvino e vai dizer, você vai ter que ser o pastor lá de Genebra, Deus está lhe chamando para isso. Ele quer correr, mas ele não pode. E naquela imagem a mesa está cheia de livros, é livro por todo canto, é estante de livros e tal. Por quê? Porque a reforma foi um movimento de letras, foi um movimento de teólogos, volto a dizer, de doutores. Lutero era doutor, tá? E sendo assim, o que é que acontece? A reforma, ela acontece em um período que foi preparado para isso. E um dos pontos, e uma das coisas que aparecem no século, que vai aparecer no século XV, e que foi de suma importância para a reforma protestante, foi a imprensa de Gutenberg. Paz, meus senhores, a reforma começa em... O Lutero vai fixar as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, que era a igreja de Todos os Santos, em 31 de outubro de 1517. Mas em janeiro de 1518, todos os textos de Lutero, escritos naquele ano, de 1517, já tinham sido lidos por todos os europeus, por toda a Europa conhecida. Por quê? Por causa da imprensa de Gutenberg. Tinha um maquinário, tinha uma imprensa, tinha um artefato, tinha um aparato tecnológico que possibilitou que essas palavras escritas, tá? Muitos panfletos, textos pequenos, que hoje iria dar esses livros que nós lemos de Lutero, de 50, 60, 100 páginas, que correram como folhas de fogo, incendiando o mundo das ideias dos europeus. E em 3 meses, o monge agostiniano Lutero, já era conhecido em toda a Europa da época. Então, foi uma reforma das letras. Lutero escrevia panfletos, livros. Então, embora a reforma não possa ser confundida com o Renascimento, como falamos, ela está inserida dentro do Renascimento literário, e tendo Erasmo de Roterdã como principal promotor do mesmo. Ou seja, o Renascimento ele pode ser dividido em partes: artístico, cultural, econômico, que começa no século XI, tá? A partir das cruzadas, o advento das especiarias, que vai surgir a burguesia, o comércio e tal, o mercado. Então você já tem um renascimento comercial que vai marcar o fim da Alta Idade Média, tá? A existência, o começo de vir aquelas cidades efervescentes que vai surgir nelas o Renascimento. E dentro desse Renascimento havia também uma parte chamada de Renascimento literário, que muitos queriam trazer de volta os textos, no original, claro, de Sófocles, de Platão, de Aristóteles, de Homero. E o Erasmo de Roterdã, ele é um católico que inclusive critica a Igreja Católica, ele é um teólogo católico, mas ele irá propor a Bíblia na sua língua original, o Antigo Testamento no hebraico, o Novo no grego, para que as pessoas deixassem de ler e de beber simplesmente pela Vulgata Latina. Ele vai propor isso. E é dentro desse espectro do Renascimento que vai surgir a Reforma Protestante como um renascimento religioso literário. Logo, a Reforma nos legou para todos nós o mundo das letras. Pense comigo, hoje você tem o direito de ter a Bíblia na mão, ou qualquer outro livro, como eles tinham naquele período, e ler em voz, em silêncio. As pessoas não sabem o que você está lendo, mas você está pensando em silêncio e adquirindo conhecimento, o que não era possível na Idade Média, não era possível, e nem a direção, o clero queria isso para as pessoas. Isso vai acontecer ali na Reforma Protestante, tá? Isso vai acontecer na Reforma Protestante. E aí vai surgir também, rapidinho aqui, o método histórico-gramatical de interpretação. O método que nós, protestantes, usamos hoje. Ou seja, nós queremos
saber o real pensamento de Paulo quando ele escreveu aquele texto, o que é que ele estava querendo dizer. E nós vamos usar o grego, o hebraico, vamos buscar ferramentas para termos uma hermenêutica mais precisa, para fazermos uma exegese mais precisa do texto bíblico. Isso é chamado de método histórico-gramatical e surge na Reforma Protestante em Lutero. Na Idade Média você tinha o método alegórico, que muito fugia o sentido do texto bíblico. Mas a Reforma alega para nós o método histórico-gramatical, que é o que nós protestantes usamos hoje, e inclusive é o que se é ensinado aí pelos nossos exegetas do setênio. Eu vou parar um pouquinho esse vídeo aqui, porque já está acabando o tempo dos 16 minutos, e já volto com outro, ok? Fica aí, não sai da frente da tela não.